Êxodo capítulo 18. No capítulo anterior, nós meditamos e vimos a água boa que jorra da rocha. Nós meditamos que Israel vence os amalequitas. E agora leremos capítulo 18. A visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo o que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo. Como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Versículo 2. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificara, abre aspas, sou um imigrante em terra estrangeira. Vamos ler Atos capítulo 7 e o versículo 29. O tema aqui é o depoimento do Estevão. Atos 7 fala do depoimento de Estevão. Veja só, versículo 29. Ao ouvir estas palavras, Moisés fugia para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Veja só, Moisés, rejeitado por seu povo e temendo a perseguição dos egípcios, Moisés se refugia nas terras de Midian, que ocupava os 2 lados do Golfo de Acaba, onde nasceram seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Versículo 4, voltando em Êxodo 18. E o outro, Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Versículo 5. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Versículo 7. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Versículo 10. Então Jetro disse, bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Na outra versão da Almeida Revista, e Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Vamos ler Lucas 1:68. Benedictus, o cântico de Zacarias. Eu vou começar no 67. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Veja só, a salvação de Deus para Israel não se limitará à redenção nacional, mas principalmente à salvação espiritual. A expressão hebraica aqui, interpretada por, entre aspas, poderosa, se traduz literalmente por, entre aspas, chifre de boi, numa alusão à força e ao poder, conforme Deuteronômio 33:17, Salmos 18:1-3. Jesus, o Messias, da casa de Davi, tem poder para salvar e libertar seu povo
de todo tipo de opressão e escravidão. Na versão da King James, agora na versão da Almeida, versículo 68 de Lucas 1. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Vamos ler Salmo 41, 13. Louvado seja o Eterno, Deus de Israel, para todo sempre. Assim seja. Este versículo, veja só, essa é a doxologia com que os crentes, abre parênteses, a comunidade dos adoradores do Senhor, fecha parênteses, devem corresponder ao conteúdo das Sagradas Escrituras e, portanto, aos ensinos que foram transmitidos por este primeiro livro dos Salmos. O Salmo 51, ele tem aqui como título Sofrimentos e Bênçãos do Crente. Veja só, bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará à sanha dos seus inimigos. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e da doença o restaurará. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam o mal e murmuram: quando ele morrerá? E quando seu nome desaparecerá da face da terra? Versículo 6, verso 6. Sempre que alguém vem visitar-me com falsidade, enche o coração de mentiras e depois as semeia por onde passa. Verso 7. Todos os que me odeiam se juntam para resmungar contra mim, conjecturando sobre o mal que poderá me ocorrer. Ele está com aquela doença maligna, está acamado e jamais se levantará. Verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Davi aqui, ele lamenta a atitude fria e desleal de uma pessoa muito especial, em que ele havia depositado sua confiança, que partilhava a intimidade da sua mesa, portanto, amigo confidente do rei, né? Um amigo honrado e confidente. Veja só, alguém com quem selara um pacto de fidelidade. Veja só, Cristo aplica essa passagem à sua própria experiência humana, ao cumprir o papel majestoso do seu antepassado, como rei ungido por Deus sobre Israel. Assim, Jesus, o Messias, o grande filho de Davi, também sofreu a imensa dor da traição de um grande amigo. João 13, 18. Aqui leremos, onde está escrito: Jesus revela seu traidor. Aqui é o próprio Jesus falando, versículo 18 de João 13. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Abre aspas. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Versículo 19. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem vós possais crer que eu sou. Vamos ler Mateus 16, do 27 ao 30, onde diz: Jesus prediz seu sacrifício. Versículo 27 de Mateus 16. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Voltando em Êxodo 18, agora o versículo 11. Agora sei que Yahvé é maior do que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Na versão da Almeida está escrito assim, versículo 11. Agora sei que o Senhor, maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Lucas 1, 51, aqui leremos.
Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Lembrando que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Versículo 12: Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. Na outra versão: então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 17, 18, onde se fala sobre a ceia de Cristo e a ceia dos demônios. Versículo 17: Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel, 2 pontos. Porventura os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Você veja só, o cálice da bênção era o terceiro cálice do qual se tomava o vinho nas antigas celebrações judaicas da Páscoa. Foi numa tradicional celebração de Páscoa que Jesus instituiu sua ceia como memorial cristão. Mateus 26, 17 a 30, Marcos 14, 12 ao 26, Lucas 22, 7 ao 23. Ao erguer ao terceiro cálice e abençoá-lo, abre parênteses, ao agradecer a Deus por coisas simples, as estamos consagrando e abençoando, fecha parênteses. Veja só esse raciocínio aqui, essa declaração: ao agradecer a Deus por coisas simples, as estamos consagrando e abençoando. Por isso que nós relembramos aqui o que falamos agora há pouco, que toda vez que uma pessoa reclama, ela está irritando ao Senhor. E toda vez que a pessoa agradece, ela está abençoando, como falou aqui agora. Coisas simples, nós estamos consagrando e abençoando. Jesus criou um símbolo para que os seus discípulos de todas as partes, de todas as épocas, recordassem o dia do seu sacrifício, ou seja, o derramamento do sangue inocente do Cordeiro de Deus, a morte e ressurreição de Cristo. Então, para recordar em benefício de todos os que creem. Jesus não estava dizendo que o vinho bebido se transformaria em seu sangue, até porque quando celebrou a primeira ceia, seu sangue ainda não havia sido derramado, mas usou uma forte metáfora para ilustrar a nossa comunhão, em grego koinonia, para demonstrar, para ilustrar metaforicamente a nossa comunhão com seus sofrimentos, a cruz e a vida eterna. Esse ato cerimonial de muitos crentes participando do mesmo pão simboliza a união e a unidade que deve prevalecer no corpo de Cristo, onde não deve haver distinções sociais, políticas, culturais, sociais, econômicas ou denominacionais. A comunhão vertical, abre parênteses, com Deus, fecha parênteses, não existe em plenitude sem a comunhão horizontal, abre parênteses, com os irmãos, a igreja. 1 João 1, 5, 7. E no versículo 21 e 22, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Veja só, o apóstolo Paulo nega que os ídolos sejam alguma coisa, tampouco que haja deuses. Na verdade, são demônios que se travestem como travesti de deuses, ok? Aterrorizam e iludem as pessoas, e delas pedem sacrifícios de adoração. Então o povo de Deus
é advertido a não participar de festas pagãs, festas dessas naturezas pagãs, por isso porque daí seria ter comunhão com o demônio. Todo tipo de idolatria, ganância é uma idolatria também. Toda idolatria é entrar em acordo com os demônios. E isso é provocar o zelo, o ciúme de Deus. Repito, isso é fazer uma provocação contra Deus. É provocar o zelo, abre parênteses, ciúmes, fecha parênteses, do Senhor. Êxodo 25, Deuteronômio 32, 21, Salmo 78, 58. Os coríntios aqui, para concluirmos e voltarmos lá em Êxodo, os coríntios haviam aprendido de Paulo acerca da liberdade que temos em Cristo. Essa liberdade, eu sempre troco ela por palavra, pela libertação que temos em Cristo. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos escravos dele. Não tem para onde correr, nós temos que obedecê-lo. Então, os coríntios estavam aprendendo com Paulo acerca dessa liberdade que temos em Cristo, mas estavam sendo usado esse conceito saudável, comunitário, para dar vazão ao egoísmo, para dar vazão às imoralidades pessoais. Paulo concorda que somos livres para fazer tudo que for agradável a Deus. Nós somos livres para fazer tudo que é agradável, primeiro a Deus, aos próximos e a nós mesmos. Ok? Então temos toda a liberdade para obedecer. Temos toda a liberdade para fazer e promover o bem sobre a terra e para com todos, em conformidade com a palavra. Então essa liberdade, a liberdade para o erro, é o mal que é o pecado. Então essa liberdade para errar, essa liberdade para o mal é o pecado. Gálatas 6:2, Romanos 14:19, Romanos 15:2, 1 Coríntios 3:9 a 17. Entende? Nós temos a liberdade para promover o bem, confiando no Senhor. Temos a liberdade para viver uma vida em obediência ao Senhor. Outra liberdade, que é a liberdade para o erro e para o mal, é o chamado pecado. E todos aqueles que praticam o pecado vão perecer por toda a eternidade. Continuando. Versículo 13 de Êxodo 18. O conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou 2 pontos. Que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro, abre aspas, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro e lhes faço reconhecer os mandamentos e as leis de Deus. Fecha parênteses. Versículo 17, o sogro de Moisés lhe sugeriu 2 pontos. Abre aspas, não é bom o que fazes, fecha parênteses. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Na outra versão, a RC, versículo 16. Quando tem um negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Vamos ler Atos 18:15. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. É naquele momento onde Gálio não vê crime em Paulo. Vamos para 1 Coríntios 6, onde fala, o crente não deve buscar juízo pagão. Atreve-se alguém de vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso
para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Aí continua: será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituis como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante dos incrédulos. Versículo 7. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Em outra versão fala: por que não sofre o dano? Versículo 8. Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar. Aí vai falando: nem os idólatras, não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem aos que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Ali no versículo 1, atreve-se alguém entre vós quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos. O apóstolo Paulo usa o termo, entre aspas, santos, não exatamente como perfeição de caráter moral, não é isso, mas como, abre aspas, nossa posição em Cristo diante de Deus, fecha aspas. Na época de Paulo, os assuntos criminais e de Estado eram julgados conforme a lei romana, que concedia aos judeus o direito de ajuizar seus próprios litígios, princípio que deve ser respeitado pelos cristãos de hoje. Romanos 13, 3, 4. Entretanto, diversas causas judiciais sobre bens materiais, morais e éticos entre cristãos devem ser julgados e resolvidos pelos próprios crentes, por amor, fé e temor a Deus. Uma vez que o materialismo e o maquiavelismo do sucesso tenta dominar a seara da igreja, o exemplo dos cristãos, chegando ao bom termo, resolvendo em suas demandas judiciais, seria ou é um maravilhoso testemunho para todo mundo. Então a causa, o problema entre dois cristãos, dois servos de Deus, eles resolvem e não precisa usar a justiça. É isso que está falando aqui. Se é dois cristãos, vai ter uma pessoa na igreja sábia para resolver aquela contenda, para resolver aquele problema e para colocar um fim naquela contenda, sendo assim dando um exemplo para o mundo. Ok? Agora, quando leva uma causa para a justiça, como é que você vai falar para o pagão que compensa servir Jesus se você também está fazendo aquilo que o próprio pagão faz? É isso que está falando aqui. Então, uma causa de cristão para outro cristão, entra sofrer o dano, entra o perdão, ok? É isso que deve ser feito. Esse é o ensinamento que Jesus nos dá. Voltando em Êxodo 18, no versículo 16, quando tem uma questão, vem a minha, Moisés falando para o sogro dele: julgo entre um e outro e lhes faço reconhecer os mandamentos e as leis de Deus. Agora vamos para o versículo 19. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. 2 pontos. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10.
Então, nessa época, teve início o processo de compilar e sistematizar o conjunto de leis divinas que governariam a nação recém-formada de Israel. Gênesis 26:5. Agora, homens tementes a Deus são requeridos, porquanto somente mediante homens e mulheres de Deus uma nação pode cumprir seus desígnios maiores. Gênesis 20:11. O temor ao Senhor é a base para se tornar, entre aspas, capaz. O temor ao Senhor é a base, é o fundamento para se tornar capaz, isto é, bem informados, cultos e eficientes. Pessoas que amam a verdade, com letra maiúscula, e portanto são fiéis, leais, francos e transparentes. Piedosos, ou seja, que nutrem em seu caráter valores divinos, claros e práticos. 1 Timóteo 4:8. Vamos ler, 1 Timóteo 4:8. É onde o apóstolo Paulo está dando recomendações a Timóteo. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os que creem, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Versículo 11. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo está exortando seu filho na fé a mostrar, por meio de um testemunho imaculado, sem mancha, ser um verdadeiro homem de Deus e pastor do rebanho do Senhor. Ali no caso, a quarta viagem missionária de Paulo, e levará de Éfeso a Macedônia. Contudo, esperava muito em breve poder reencontrar-se com seu discípulo amado em Éfeso. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Fica claro aqui que é claro nas Escrituras que somente Deus tem o poder de perdoar e salvar a humanidade. Todavia, Deus aprecia capacitar aos cristãos com seu Espírito, com letra maiúscula, para testemunharem a Cristo e leve a efeito a salvação, abre parênteses, libertação, fecha parênteses, do próximo, numa demonstração evidente de amor e adoração ao Senhor. Somos salvos por ocasião do arrependimento pessoal dos nossos pecados e portanto da conversão. Entretanto, continuamos a ser salvos, que é por toda a vida o processo de santificação, à medida que nos entregamos cada vez mais aos cuidados do Espírito de Deus e nos tornamos mais semelhantes à imagem de Cristo em nossos pensamentos e em nossas atitudes. 1 Coríntios 1:18. Glória a Deus. Voltando lá, para concluirmos, só recapitulando aqui, voltando no Êxodo 18, no versículo 21, mas escolhe no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aí nós lemos, foi onde depois nós fomos em 1 Timóteo 4:8. Essa época teve início o processo de compilar e sistematizar o conjunto de leis divinas de leis divinas que governariam a nação recém-formada de Israel. Agora, homens tementes a Deus são requeridos,
porquanto somente mediante homens e mulheres de Deus uma nação pode cumprir seus desígnios mais nobres. O temor do Senhor é a base para se tornar capaz, isto é, bem informado, culto e eficiente. Repito, eficiente. Pessoas que amam a verdade, letra maiúscula, que amam verdadeiramente Jesus e, portanto, são fiéis, são leais, são francos, são transparentes, piedosos, ou seja, que nutrem em seu caráter valores divinos, claros e práticos. 1 Timóteo 4,8, onde nós lemos lá. Continuando, que se afastam da, entre aspas, avareza, que se afastam da, entre aspas, avareza, expressão que no texto hebraico da época tinha o sentido de, abre aspas, desejo imenso de receber subornos e gorjetas, fecha parênteses, a fim de torcer o direito e a justiça, abre parênteses, a Torá, a lei, fecha parênteses, em favor de quem desse o melhor, entre aspas, presente ou, entre aspas, pagamento escuso. Esse foi um vício na cultura oriental que se espalhou pelo mundo e, infelizmente, vigora até hoje em todos os setores da atividade humana no Brasil, em todos os países. Infelizmente, vigora até hoje. A avareza, que é idolatria. Versículo 22. Eles julgarão o povo em todo o tempo, toda causa mais complexa trarão a ti, toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira te instruir, poderás então suportar as dificuldades e todo este povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000 pessoas, de 100, de 50, de 10. Estes foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés. Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Versículo 27. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e este retornou à sua terra. Então nós vimos então que nessa época é que começou o processo então de compilar, de sistematizar o conjunto de leis divinas que governariam a nação que estava em início da formação, a nação de Israel. Vejamos, em Jó 29:16 está escrito: era pai dos pobres e advogava com dedicação a causa dos desconhecidos. Eu vou ler rapidamente aqui a mensagem central aqui, depois meditaremos Jó 29, é como se dar um bom conselho. Vamos ver 5 pontos aqui. Primeiro ponto, baseado antes de tudo um conselho na palavra de Deus, Provérbios 3:5. 2, baseado na sua experiência de vida. 3, baseado em profunda empatia com quem lhe pediu conselho. Veja só que abre parênteses, procure não aconselhar quem não está solicitando isso, fecha parênteses. 4, lembre-se que o bom conselho visa apenas iluminar o aconselhado para que ele tome suas novas e melhores decisões. E em último lugar, 5, quem busca um conselho deve fazê-lo com o coração humilde e disposto a fazer a vontade de Deus. Abre parênteses, muitas vezes o que Deus quer parece desagradável, muito desagradável ou estranho. Entretanto, Deus, Ele jamais falha. E ao longo do tempo descobriremos que paz e verdadeira felicidade só existe na simples e completa resignação ao amor e aos princípios do Senhor.
Só encontramos paz e a verdadeira felicidade nos submetendo aos preceitos de Cristo Jesus. Pense nisso. Muito bem, concluímos a leitura então de Êxodo 19, Êxodo 18, desculpa. E se Deus quiser amanhã, permitindo Deus, vamos ler sobre o povo de Israel chega ao Sinai. Deus fala com Moisés no monte Sinai. Nós passamos aqui, vimos a visita de Jetro a Moisés, o conselho de Jetro a Moisés, e subsequentemente passamos pelo Novo Testamento e meditamos na palavra de Deus, que essas palavras possam nos trazer fortalecimento e crescimento espiritual para servirmos a Deus com fidelidade.